Então vamos lá? O vídeo da sardinha vai me processar por isso. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora também com uma novidade, estamos no Spotify. E outras redes também, tá? Porque agora temos um podcast, sim. Eu vou deixar o link do nosso podcast aqui na descrição, porque você pode ouvir também ao invés de ficar assistindo os vídeos. Bom, meu nome é Marques e sejam muito bem-vindos ao canal. E se você é novo por aqui, lembre-se, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que interessam por esses assuntos, se inscrevam, clique no sininho, comente muito aqui embaixo e deixe seu likezinho porque ajuda bastante o canal a crescer. Bom, e também nos curta lá no Spotify, ajuda também, dá uma forcinha aí, dá aquela moralzinha pra nós também. Bom, eu sei que nos últimos dias vocês têm ouvido falar muito da taxa Selic. E por que eu vim abordar esse assunto? Apesar de ser um pouquinho tarde, eu acho que você deve ter ouvido falar muitas vezes, com algumas explicações. Mas o que acontece é o seguinte, é que eu estive muito ocupado nos últimos dias, então eu tô conseguindo esse tempinho agora para poder trazer esse vídeo explicando um pouco sobre a taxa Selic e o que ela tem a ver com você e todos nós aqui, sabe? O que ela impacta nas nossas vidas e muito, né? Nos últimos dias vocês têm ouvido falar muito de aumento de taxas, de tarifas, da Selic, inflação pra lá, inflação pra cá, tá tudo ficando mais caro, é petróleo caro, é combustível caro, e o governo aqui tenta baixar o preço do petróleo, porque isso interfere muito nos preços também. Eu vou abordar tudo isso aqui e deixar bem esclarecido o que está acontecendo com o nosso país, tá? E como você é futuro investidor também, como você sabe que para enriquecer também tem que ter um pouco de conhecimento sobre política, porque por mais que você não se interesse pelo assunto, passe a se interessar um pouco, porque entender a política no nosso cenário atual é muito importante, ainda mais porque estamos no ano eleitoral e você tem que saber em quem votar, para quem votar. Então, por mais que você fale assim, não me interessa por política, na verdade deveria ser um pilar principal, tá? Porque isso interfere muito no seu dia a dia. Tá? E ainda mais as escolhas, saber escolher, saber quem você vai pular para governar o país por mais 4 anos. Então, fique ligado. Bom, no último dia... Cadê agora? No último dia 15, na última quarta-feira, dia 15/6 de 2022, após as 17 horas da tarde, eu falo isso porque é o horário que o Copom fecha. O Copom determinou aumento da Selic, tá, em 13,25%. Meu Deus, não era 12, agora tá 13, até quando vai aumentar isso daí? Bom, existem muitos fatores que podem contribuir para o aumento da Selic. E outra, não é só agora não, vai ter mais aumento vindo por aí, tá? Isso aconteceu porque também o mercado americano também está aumentando suas taxas e está refletindo no mundo inteiro. E vou te explicar tudo isso nesse vídeo também. Para quem não conhece, o Copom é o Comitê de Política Monetária, tá? Dentro do Banco Central. Tanto que no blog, eu vou deixar o link também do Copom aqui, para vocês também terem acesso, para poder ter entendimento também do assunto. Quem se interessa em pesquisar também, óbvio, né? Bom, acontece que no último dia 15, o Copom determinou então o aumento da Selic. Mas o que significa isso? Significa que essa taxa vai refletir no aumento da nossa inflação. E como consequência desse aumento, vai dificultar muito, e muito mesmo, os financiamentos. Vocês já repararam, por exemplo, que a Magazine Luiza, uma das grandes lojas do varejo, muitas lojas também no varejo, tipo Casas Bahia, etc e tal, começou a ter uma decadência com relação a isso? Pois é que com o aumento, quando a Selic estava lá embaixo, no seu 0,30 alguma coisa, quando começou a pandemia, que o Copom teve que abaixar a Selic para poder dar um upgrade, assim, um up na economia. Opa! Então, uma venda caiu agora, me notificaram aqui. Bom, continuando aqui. A Selic então teve aquela baixada lá e muitas lojas do setor do varejo começaram a vender bastante. Muitos bancos começaram a fazer empréstimos a rodo aí, e isso deu uma aliviada em alguns setores. Mas por que isso acontece? Como a taxa Selic estava lá embaixo, então
o financiamento ficou mais barato para os bancos, para as lojas e para o consumidor também. E fora que o governo federal, durante a pandemia, nos estados de crise, injetou muito dinheiro para rodar, mas muito dinheiro mesmo, tá? E isso deu um probleminha pós-pandemia. Acho que muitos economistas, não sei se o Paulo Guedes sabia disso, mas muitos economistas já alertaram sobre isso. E não foi só aqui não, tá? Lá nos States, lá no topo do mapa, também aconteceu a mesma coisa. Não só nos States, mas em muitos países do mundo, tá? Então, como consequência, financiamentos agora estão caros. E assim, porque os juros do banco estão muito altos. Então você fazer empréstimo agora é você fazer empréstimo e deixar seu RI num banco. E tentar fazer um crediário, parcelar suas compras, nem pensar, porque os juros estão lá em cima. Isso é um problema, porque a economia começa a meio que congelar, começa a travar. E como resultado, por exemplo, você vê a Magazine Luiza, que começou a cair, as vendas começaram a decair por conta disso. Não só a Magazine Luiza, mas muitas lojas do setor do varejo, onde as pessoas estão optando por comprar o à vista do que parcelar, porque a vista está sendo mais barato que o parcelado. Mesmo assim, tá tudo ficando mais caro, tá? E o nível de financiamento está caindo. Deixa eu ler aqui minha colinha para um pouquinho. E isso tem como consequência desacelerar um pouco a economia, né? Dar aquela freada, tá? E muitos ganham, e outras pessoas que vendem menos, ganham menos dinheiro, e o ciclo começa tudo de novo. Para quem não sabe, até um período até antes de 2019, antes da pandemia, a Selic estava lá em cima. Acho que no começo dos anos 2000 a Selic estava em 15%, coisa assim. E ela caiu bastante. E agora está voltando ao topo. Para uns é bom, para outros é ruim. Então, vamos lá. Não que isso será um mau negócio, tá? Como muito vocês esperam, a alta da Selic... Vamos clarear um pouco as ideias aqui. Tá? Um dos motivos da alta da inflação Espera um pouquinho. Bom, vamos lá. Não que isso seja um mau negócio, sabe? Mas acontece que muitos esperavam a alta da Selic e vir clarear as ideias do que vem por aí. E para quem pretende começar a investir e poder aproveitar essa alta da Selic e ampliar seu portfólio de investimento, sabe? Tipo CDB, da renda fixa no geral. E um outro motivo da inflação é que as taxas de juros estão subindo. E por uma das causas devido à inflação. Então, quando se fala de inflação subindo, devemos pensar o seguinte: o que está puxando a inflação lá para o alto? Sabe? Tipo, o que está puxando, né? E o que está acontecendo para aumento da inflação? E para o Copom está vindo sempre aqui anunciar o aumento dessa Selic. Então, assim, nos últimos 12 meses, acho que vale destacar aqui que foram dois principais pontos, né? Na verdade, um dos principais era um só, mas depois veio o segundo nos últimos 6 meses. Que foi o seguinte: 6 meses? Acho que foi 4, não sei. Acho que foi 4 mesmo. Foi fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses. Não que o aumento seja devido à oferta da base monetária, tá? Mas o segundo aumento provém das commodities. Para quem não sabe, commodities são derivados, por exemplo, petróleo, alimentos como trigo, soja, algodão, café, etc. Sabe? O agronegócio e o petróleo. Acontece que, devido à pandemia, que foi uma das principais causas, muitos setores congelaram, né? E pararam de trabalhar e tudo mais. E aí aos poucos foi retomando o seu andar, principalmente com o petróleo, né? Porque assim, o petróleo teve aquele problema lá na questão da Europa, na guerra da Rússia também, que ajudou que contribuiu mais para o aumento do petróleo aqui no Brasil, das commodities. Eu vou chegar nele daqui a pouco. Bom, vamos continuar aqui.
O aumento da base monetária. Bom, isso quer dizer que, na verdade, a quantidade de dinheiro que entrou em circulação foi muito maior que a economia. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui durante a pandemia. Vamos supor que antes da pandemia eu tenha 5 reais e você tenha uns 3 reais aí, saca? E aí, numa loja lá tem apenas uma lata de refrigerante. E essa lata de refrigerante custa 4 reais. Eu tenho 5, você tem 3. Quem que pode comprar essa lata? Quem tem 5, óbvio, né? Eu. Então eu consigo comprar essa lata. Só que aí veio o governo durante a pandemia e precisou aumentar o número de dinheiro em circulação. Então, logo, você tinha 7 reais, 8 reais e eu tenho 10 reais. Beleza? Porque cada um ganhou mais 5. E a mesma latinha teve um aumento de preço, porque ela teve um aumento de procura. Só que tanto porém, é a demanda. Ela só tem uma latinha e tem 2 pessoas aqui querendo comprar essa latinha. E eu tenho poder maior de aquisitivo, então vou comprar pelo preço que sugerirem lá. Então logo, se me venderem a latinha que custava 4 reais, agora está 8 reais. Eu tenho 10 e você tem 7, tem 8, quer dizer. Então você consegue comprar essa latinha por 8 reais e eu consigo comprar essa latinha por 10 reais. Mas você já reparou que não foi o produto que ficou mais caro, foi o nosso dinheiro que ficou menos valorizado. Então o que aconteceu é o seguinte, é o mesmo produto, só que com valor maior do que meu dinheiro. Entendeu agora? Por quê? Tem mais dinheiro em circulação. Então tendo mais dinheiro em circulação significa que tendo mais dinheiro vai ter mais procura desse produto. E aí pode acontecer um problema de falta de estoque. Porque quanto mais você tem poder, mais dinheiro você tem, mais você vai consumir. E o brasileiro tem o costume de estocar. Tá? Então assim, você compra mais por menos. Então assim, por exemplo, se mantivessem a latinha de refrigerante a 4 reais, só que nesse cenário eu tenho 10, você tem 8, você compraria 2 latas e eu compraria 2 latas. Só que acontece, nosso consumo começaria a aumentar, porque tem mais dinheiro em circulação e menos produto em circulação. E aí, para controlar isso, eles criam esse sistema de inflação para que possa aumentar o preço e controlar a moeda. Assim eles podem queimar o número de moedas suficiente para voltar a economia a se estabilizar. Isso demora e muito. É o chamado de ciclos. Tá. E o outro motivo do aumento das commodities, principalmente o petróleo, tá? Porque o petróleo é o derivado de combustível. E os seus derivados de combustível, né? Como por exemplo, gasolina, gasolina, borracha e alguns outros produtos. E os derivados desse petróleo, só para ter uma noção, o preço do barril do petróleo veio nos últimos 12 meses, segundo uma tabela aqui, uma pesquisa, ele vem subindo de 5 a 50 a 100%, dependendo do período. Então, ou seja, quando você comprou a gasolina a 50%, e agora você vai comprar a gasolina com aumento de 100% do barril. E isso também interfere muito. Para ter uma noção, o barril de petróleo chegou a ser negociado nos Estados Unidos, no mundo, a 20 doletas. Cara, é muita grana. Ou seja, para abastecer um carro, custa caro. Agora pensa o seguinte, e os serviços que dependem muito do automóvel, saca? Tipo, os alimentos, por exemplo, que dependem muito do diesel, que o diesel também é um dos derivados do petróleo. Agora pensa, o caminhão gasta muito, o combustível está caro. Então a transportadora vai cobrar mais caro pelo serviço, o fabricante vai pagar mais caro pelo transporte e o lojista vai pagar mais caro por comprar esse produto do fabricante. Ou seja, vai ficar mais caro, e quando chega no consumidor final o produto está o dobro, o triplo, porque o combustível aumentou e o consumo do transporte também aumentou. E isso interfere e muito, por isso que você vai no mercado, por exemplo, e o alimento tá o dobro do que estava antes, justamente por conta dessa interferência com o aumento do petróleo. Por mais que o presidente esteja desesperado para poder baixar o preço do petróleo,
Mas tem outros fatores também que podem contribuir para a redução do custo do petróleo no Brasil, mas isso é um tema para um outro vídeo. E voltando aqui então, por conta desses aumentos aumento das commodities, que o bolso também vai sofrendo, e isso vai aumentando também, isso interfere também, influencia no caso, né? No aumento no aumento assim dos produtos no produto do consumidor final. Então, se hoje está tudo caro, é por conta disso. E o aumento da Selic também é um reflexo diante da pandemia, que parou tudo. O que aconteceu? Então, quando a pandemia fez tudo ficar parado, estopado, a redução das demandas foi monstruosa. Então, tipo, muitos lugares pararam. E um dos principais setores que parou foi as refinarias do petróleo. Então, tipo, todo mundo cessou exportação, importação, produção, extração, etc. Então, assim, o que você tinha estocado, você podia vender aquilo, não tinha mais de onde tirar. Só que o pós-pandemia, quando as coisas começaram a voltar a funcionar, então o que aconteceu? Foi o retorno da produção e tal, e isso demora muito. E aí o que acontece? Então a gente tem que levar o preço do que tem em estoque para poder equilibrar a balança, porque não adianta nada manter o preço antigo, vender a roda e não ter mais o que vender. Então o processo de refinaria ele demora, e para segurar a bronca eles têm que fazer o que? Vender mais caro. É igual com os animes, quando eles colocam o filler para poder estender o mangá, e não foi calculado muito com o anime, porque se o anime colar com o mangá, aí a série vai ter que ficar parada. Seria a mesma coisa, é a mesma lógica, tá? E vamos continuar aqui. E aí hoje você tem uma demanda voltando, né? E tipo, muito mais rápido. Então é meio complicado, mas isso já era esperado dos últimos meses, tá? E isso vem impactando no preço das commodities, como eu já disse. E só para ajudar também tem o conflito da Rússia, né? O conflitozinho que não demora muito, né? Não acaba nunca. Tá chatice. Mas enfim, vai ser trampo explicar isso para os nossos filhos no futuro, né? Sabe? Tipo, como é que eu vou chegar pro meu filho e falar assim: então, Peter, quando você nasceu, o mundo ficou louco, tá? Primeiro veio a pandemia, aí depois veio a guerra da Rússia. E cara, para te explicar a guerra da Rússia é meio complicado, cara. O bagulho é meio tenso. Mas enfim, voltando aqui. Então o que acontece? A Rússia, ela é uma das segundas maiores produtoras de petróleo do mundo. Segunda. Então você saca o peso do negócio, né? Isso jogou o preço do petróleo lá pra cima, tá? Nas alturas. E do outro lado, só pra completar a história, que parece engraçado, a Ucrânia cuida dos alimentos. Então, tipo, de um lado a Rússia com o petróleo e do outro lado a Ucrânia com os alimentos, né? Que bonito. Isso refletiu muito no mundo, inclusive no nosso país. Segundo o... E ainda mais que a Ucrânia é uma das maiores produtoras de trigo também, né? Então, meio que complicou, embolou o meio de campo. Aí o que acontece? 100% dessa produção também acabou refletindo no nosso país, né? Bom, segundo os dados obtidos nos últimos 2 anos, o trigo subiu 92,5%, o milho subiu 135%, caramba, com o preço que o milho, os milhos que vendem por aí nos carrinhos tá caro pra cacete, né? Mas enfim, então o milho subiu 135%, o petróleo 50%, que era mais esperado, tá subindo mais ainda. O algodão então, cadê os curativos, né? Coitado de quem tá machucado. 122%, então as camisetas vão ficar mais caras para quem usa camiseta de algodão aí, ó. Ligado o preço. O açúcar, 52%, se bem que eu tô parando de usar o açúcar, então meio que isso não me afeta muito. E o café, puta merda, o café, mano. Não, logo o café. Caraca. Triste, mano, o café, velho. O café subiu 110%, mano. E só o café, cara. Isso vai refletir no aumento do Starbucks, mano. Que tenso. Mas nem tudo é tristeza, sabe? Porque é o seguinte. Pra quem faz investimento na bolsa de valores, pra quem é investidor nato, isso é uma parte boa. E só pra completar também aqui,
o Fed, que é meio que o Copom, só que o Copom americano, ele aumentou a taxa deles também lá. E eles estão segurando o aumento de taxa a cada 45 dias. Então, se eu não me engano, segundo o site do Fed, no final de julho, a taxa nos Estados Unidos vai aumentar para 0,75%, sabe? Tipo, o bagulho tá louco lá nos Estados Unidos também, tá? Mas é a vida que segue. Mas o problema é que isso reflete no resto do mundo. Então aumenta lá, aumenta aqui. Porque o Brasil não pode ficar para trás. Esse ciclo vai se repetindo. No meu blog tem uma matéria mais completa sobre o tema. Bom. Agora, quantas ações? O que se interfere nas ações? Bom, algumas ações só são positivas com relação à alta da Selic e outras são baixas com relação à alta da Selic. Eu não vou entrar muito em detalhe com relação às ações, porque eu não sou analista certificado. Então, esses assuntos com relação às ações, assim, quais são as ações boas que são afetadas pela Selic, eu vou deixar com os analistas especialistas nisso, tá? E se eu encontrar algum canal que esteja explicando sobre isso ou mostrando alguma coisa relativa, eu vou deixar no link ou no AirCard aqui também, tá bom? Então, a taxa Selic, ela interferiu bastante em dois setores no investimento, que é a renda fixa e os fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários agora estão meio que se elevando por conta da alta da Selic e a renda fixa também está aumentando. Então, quem tiver de investimento no Tesouro Direto, no CDB, LCI, LCA e tal, também vai se beneficiar com esse aumento. E para quem está começando, é importantíssimo se atentar a isso. Então, o que seria o fundo imobiliário? Fundo imobiliário são aqueles investimentos onde empresas são responsáveis por determinados loteamentos, prédios, galpões e tal. Por exemplo, a Faria Lima tem um prédio lindo e belo lá de um shopping, administrado por uma empreiteira. Aí tem a XP comanda alguns shoppings. E assim vai. Então, por exemplo, você já chegou no Shopping Morumbi ou no Marketplace e tal, aquele shopping, já pensou em ser um dono de um pedacinho daquilo? Pois é. Então tem muitos fundos imobiliários que são responsáveis por administrar os shoppings, e cada inquilino e cada lojista que paga o aluguel, você recebe dividendos dele. E é isso que está aumentando, saca? Tipo, por conta da alta da Selic. Então o investimento no fundo imobiliário está meio que subindo um pouco também. E já na renda fixa, que é uma renda mais segura para quem tem receio, para quem não tem paciência ou não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, existe o CDBs, a LCI, a LCA e a Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o mais recomendado para quem é conservador, porque ele tem lá as rentabilidades anuais, a rentabilidade semestrais e tal. E fora também o Tesouro Selic, que ele, além de ter um reajuste de acordo com a oscilação do mercado, ele pode te render, por exemplo, agora, com o aumento da Selic, ele pode te render por ano a uma taxa de 13,25%. Então já pensou no assunto? E para quem quer começar, o momento é agora, porque se você pega essa alta da Selic agora, então mesmo que um dia a Selic caia, mas se você pegou o momento agora, então você vai continuar tendo a rentabilidade de agora, tá? E assim, é recomendado para quem quer começar. É 30 conto por mês, de 30 a 40 reais. Tá? Tem alguns fundos que são 45, 42 reais, vai depender do fundo imobiliário ou do Tesouro Direto. E eu vou fazer um vídeo mais completo explicando um pouco mais sobre o Tesouro Direto, onde comprar, como fazer os cálculos, quanto que vai render, isso nos próximos capítulos, beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco sobre a alta da Selic, que pode ser ruim, mas é importante porque isso reflete muito no que a gente está gastando no nosso bolso, e é bom para entender o que está ficando difícil de comprar. É bom porque pelo menos você já começa a se preparar para o que está vindo aí, e ao invés de ficar reclamando, esperando que o governo faça alguma coisa. Então é o seguinte, comece a trabalhar você mesmo e
nos vemos no próximo vídeo, beleza? E fui!